Nesse vídeo eu vou te ensinar a função Use Relationship, uma função DAX avançada, muito importante, principalmente para quando vamos trabalhar com tabelas que têm mais de duas colunas com data. E para ficar mais claro do que eu estou falando, vamos sem enrolação para a minha tela no Power BI. E aqui na nossa tela inicial do Power BI podemos ver à direita que eu já fiz a importação das tabelas que vamos utilizar. Na verdade, eu fiz a importação da tabela Devoluções 2023 e Vendas 2023, a tabela Calendário. Eu criei ela utilizando o DAX. Aliás, se você quiser saber como criar uma tabela DAX de forma inteligente e automatizada, o link do vídeo está aqui no card. E quanto a essas outras duas tabelas, Devoluções e Vendas, elas estão disponíveis para download aqui na descrição. Antes da gente ir direto na mão da massa e aprender a fazer essa fórmula, vamos antes ver do que se tratam os dados, quais são os dados que estão dentro dessas tabelas Devoluções e Vendas. Então, vamos aqui em modo de exibição e na tabela de vendas nós temos data da venda, data de entrega, está aqui o motivo pelo qual nós vamos precisar usar a função Use Relationship. Temos também ordem da compra, ID do produto, ID do cliente, quantidade e o ID da loja que fez a venda. A tabela Devoluções 2023 tem data de devolução, o ID do produto que foi devolvido, a quantidade e o motivo além da loja. Vale ressaltar também que esses dados são do ano de 2023 e os dados de venda vão até o mês de setembro, tá? Então nós temos registros de venda no ano de 2023 indo até setembro. Vamos voltar aqui para a nossa tela de exibição de relatórios para que a gente possa fazer uma análise simples. Eu quero analisar a quantidade vendida e a quantidade devolvida por trimestre. Os dados de trimestre nós já temos aqui na tabela calendário, mas a tabela de devoluções e de vendas eu vou criar uma medida justamente para a gente ter essa quantidade. Então, botão direito, criar nova medida, para quem não está familiarizado com isso. Temos aqui então a medida, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil para vocês verem. E o que eu vou querer criar aqui de cálculo é muito simples. Eu vou querer criar quantidade vendida, QTD vendida, e para eu ter esse valor é simplesmente usar uma função sum para somar todos os valores da tabela vendas da coluna quantidade. Então eu vou querer saber quanto que eu vendi, vamos somar a coluna quantidade aqui, eu vou ter, portanto, essa informação. Quantos produtos eu vendi. A medida já foi criada aqui embaixo, agora eu vou fazer a mesma coisa com a tabela devoluções. Temos aqui em nova medida, a mesma coisa, só que aqui vai ser QTD devoluções. Eu vou usar também a função sum e eu vou somar a coluna QTD mais da tabela agora devoluções, que é o que me interessa ter. Legal, feito, medida também criada. Agora eu vou adicionar esses dados numa matriz para a gente poder analisar as quantidades vendidas e devolvidas por trimestre. Venho aqui na minha tabela calendário, seleciono o trimestre aqui em linhas, depois eu venho em quantidade devolvidas para colocar nos valores e na quantidade vendida também. Então nós já temos os dados aqui, eu sei, está muito pequeno, Power BI deixa essa fonte muito pequena, vamos só dar uma aumentada nela aqui, vamos colocar aqui no tamanho 25, legal, agora está bem visual. E aí nós temos, então, as nossas análises, uma coluna de quantidade de devolução, uma coluna de quantidade vendida, separada por trimestre. Trimestre 1, 2 e 3. Lembrando que aqui nós não temos o trimestre 4, porque as datas de vendas vão até setembro de 2023. Por isso, nós não estamos vendo aqui o trimestre 4. E agora vamos supor que eu quero fazer uma análise, ao invés de quantidade devolvida e quantidade vendida, eu quero ver por trimestre a quantidade vendida e a quantidade entregue. Porque nós vimos que na tabela de vendas, nós temos essa coluna de data da entrega. Porque, por exemplo, se eu fiz uma venda no último dia do trimestre, esse produto provavelmente vai ser entregue no segundo semestre. Fiz uma venda hoje, ele vai ser entregue amanhã, semana que vem. Então, esses números tendem a ser diferentes. Como que eu faria agora para fazer esse tipo de análise? Porque se a gente olhar, eu estou filtrando os meus dados, ou seja, o que eu estou usando para filtrar a quantidade vendida é justamente a coluna data da venda. Então, se a gente passar o mouse aqui no relacionamento, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver, eu estou relacionando a coluna date, que são minhas datas que eu tenho lá na minha tabela calendário, com a coluna data da venda. E como então que eu posso também filtrar minha informação por data da entrega? Intuitivamente, a gente pode pensar em fazer o seguinte, vamos colocar um novo relacionamento aqui, já tem um relacionamento de data da venda, vamos colocar um aqui em data da entrega também, porque aí aquela coluna quantidades, aquela medida que a gente calculou quantidade, ela vai ser filtrada por data da entrega também. E aí a gente, ao fazer isso, percebe que essa linha ficou pontilhada aqui. O que significa essa linha pontilhada? Se nós dermos 2 cliques, a gente já vai ver. É um relacionamento que não está ativado. Tanto é que se nós voltarmos aqui, a gente vai ver que os números continuam os mesmos, não fez diferença nenhuma. Então, ele não está influenciando em nada na nossa análise. Vamos lá, vamos ativar esse relacionamento, né? Então, a gente vem aqui
e logo de cara já aparece esse aviso de erro, porque nós não podemos criar mais de um relacionamento ativo na mesma tabela. Ou seja, para eu ativar esse relacionamento aqui e com isso ter minha análise feita sobre data de entrega, eu tenho que antes desativar o meu relacionamento que diz respeito à data da venda. Primeiro eu desativei data da venda, né, como relacionamento, agora sim eu posso vir aqui e ativar na data de entrega. O problema é que ao fazer isso, eu vou criar uma outra situação que não vai servir para mim, que agora eu estou tendo a análise, aqui está como quantidade vendida, mas agora que eu troquei o filtro, o relacionamento agora não está mais filtrando com base na data da venda e sim na data da entrega, eu perdi agora a minha análise justamente de quantidade vendida. Eu não tenho mais esse filtro sendo aplicado para mim. Eu tenho o filtro de entrega. Mas se a gente lembrar, eu falei que eu queria analisar a quantidade vendida e quantidade entregue. Então, antes da gente voltar ali para a aba de relacionamentos, eu já vou até tirar essa quantidade de devoluções para não confundir a gente, e eu voltei para a informação que eu quero, que é a quantidade vendida. Porém, não está sendo filtrada por quantidade vendida. Até porque, se a gente lembrar, nas quantidades vendidas não tinha nem o trimestre 4. Eu não fiz vendas depois de setembro. Logo, eu não tenho como ter feito vendas no trimestre 4. E aqui a gente está vendo que nós tivemos entregas no trimestre 4. Vamos ver como que a gente pode solucionar isso, mas eu já adianto que nós vamos sim usar a fórmula User Relationship, porque ela vai permitir que a gente faça uso desse outro relacionamento que a gente não pode deixar ativo. Então, antes de irmos para a fórmula, vamos desativar esse relacionamento, porque eu quero ter como relacionamento principal data da venda. Então, venho aqui, ativei. Legal. Então, vamos voltar para o nosso relacionamento, ajustar os dados. Ó. Vendas até no trimestre 3, com os valores diferentes. E agora nós vamos usar a fórmula Use Relationship. E um detalhe importante sobre essa fórmula é que, mesmo esse relacionamento aqui, estando inativo, ele precisa estar feito, ou seja, eu preciso ter conectado, relacionado minhas tabelas com a coluna de data, né, que é a que eu estou usando na data tabela calendário, em data da venda e data da entrega. Mesmo, repito, que esse relacionamento esteja inativo. Porque a função Use Relationship, a gente já vai ver ela aqui na prática agora, ela vai dar a opção da gente escolher qual relacionamento a gente quer usar. Aqui a gente tem o relacionamento principal que está ativo. Qualquer conta que eu fizer, qualquer cálculo que eu fizer e jogar em filtro de data, por exemplo, o filtro principal vai ser a coluna data de vendas. É o que está aqui, é o que a gente viu automaticamente. Eu coloquei a função sum, somei as quantidades lá dos pedidos e coloquei nos trimestres. O filtro por trimestre foi justamente a data da venda. Agora, essa função vai me permitir falar para o Power BI o seguinte: olha, eu quero somar agora as quantidades, mas eu não quero filtrar pelo filtro principal que está pré-definido aqui, que é a data da venda. Eu quero filtrar pela coluna data de entrega. É basicamente isso que a função Use Relationship vai fazer. E eu preciso ter esses relacionamentos aqui, mesmo inativo, por essa razão e porque nós vamos usar também a fórmula Calculate. Ou seja, eu vou pedir para essa minha fórmula Calculate calcular ali a quantidade, mas não usar o filtro principal, que é esse aqui que está ativo, e sim usar o filtro que está inativo, porém existe, o relacionamento que está inativo, porém existe. Então vamos ver isso aqui na prática agora. Vamos voltar aqui para a nossa tela de exibição, vamos nos nossos dados aqui e vamos criar então a nova medida. Já que eu tenho quantidade vendida, agora eu quero quantidade entregue. Vamos criar então essa medida aqui. Vamos colocar QTD entregue. E aqui vamos fazer então com a função calculate. E aí agora na função calculate eu poderia passar sum a coluna QTD da minha tabela vendas, ou eu já posso passar direto a medida que eu já criei aqui. Nós temos uma medida que calcula justamente isso, chama quantidade de vendas, mas ela nada mais está fazendo do que somando a coluna quantidade, que é o que eu quero fazer. Então, ao invés de eu fazer sum, colocar sum, vendas 2023, da coluna quantidade, eu simplesmente vou vir aqui, vou dar o famoso Shift Enter para pular a linha e ficar mais organizado. Eu vou simplesmente vir aqui e escrever o nome da minha medida, que é a quantidade vendida. Pô, Felipe, mas aí ela vai dar o mesmo resultado que nós já temos aqui embaixo, não vai? É, mas agora, além disso daqui, eu vou passar a função Use Relationship e dizer que agora eu quero conectar a minha tabela calendário date, eu quero usar o relacionamento da minha tabela calendário, coluna date, com a minha tabela vendas, mas não com a data da venda. E agora eu quero sim com a data da entrega. Eu vou fechar os parênteses aqui e dar Enter. A medida foi criada aqui embaixo, quantidade entregue. Vamos ver agora se funcionou. Vamos ver agora se eu estou conseguindo realmente ter essa análise e principalmente fazer essas duas análises lado a lado na mesma matriz. Eu vou arrastar quantidade entregue aqui nos valores e voilá! Estamos aqui
com as duas colunas, quantidade vendida e quantidade entregue. Pode ver que os valores são diferentes. Nós temos valores aqui na entrega do trimestre 4, a gente já viu o porquê, e aqui as vendas feitas até o trimestre 3. Isso só foi possível porque nós temos os relacionamentos entre a tabela calendário e as nossas duas colunas da tabela vendas. Esse tipo de análise nós só vamos conseguir fazer com a função User Relationship. Então, essa função pode e vai sim te ajudar muito quando você tiver casos como esse, em que muitas vezes a gente pode ter data da entrega, data da venda e até mesmo data de devolução, tudo junto numa mesma planilha. Sempre que nós tivermos essa situação, lembre-se, a função Calculate, a função User Relationship e os relacionamentos precisam estar dessa forma para que a gente consiga usar essas duas fórmulas e nós dizermos pro Power BI qual relacionamento nós vamos querer usar. Agora eu quero saber de você, é ou não é uma dica top, uma dica Jedi que você só vê aqui no Dados de Valor? Se ficou com qualquer dúvida, deixa aí embaixo que eu faço questão de responder. Aproveita também, deixa seu like se você gostou do vídeo, se você gostou da dica. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos com mais dicas como essa, para que você possa de fato se diferenciar aí como um analista de dados que conhece os segredos e os truques do Power BI. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por acompanhar o vídeo, nos vemos nas próximas aulas, um grande abraço e falou!